todos, sou o professor Rômulo e vamos dar início às nossas práticas de inibidores de corrosão. Como eu disse, como eu comentei com vocês nos slides, a gente começa aí com a prática da zincagem. Então a gente vai começar com a zincagem, que é um procedimento um pouco mais simples de se fazer com os alunos. Os metais eles não são difíceis de zincar, os substratos eles não são difíceis de se zincar, ainda mais quando a gente está trabalhando com o latão, que já tem zinco na composição, também quando a gente está trabalhando com os amac ou até peças ferrosas. Eu recomendo vocês estarem trabalhando com o latão, que é o que a gente tem aqui na ETEC de Suzano, painéis de latão, que fica mais fácil a visualização, a comparação com a cor característica proveniente do depósito de zinco e a cor característica do latão, que é mais dourada, então dá um contraste legal para você poder avaliar melhor a deposição. Como eu comentei, é imprescindível o pré-tratamento. Então, o pré-tratamento tem que ser o mais impecável possível. Então, a gente sempre vai começar pelo pré-tratamento do substrato, pelo pré-tratamento das peças. Então, a gente realiza esse pré-tratamento nas peças ferrosas ou nas peças de latão. Esse pré-tratamento, como vimos na sequência operacional, é feita pelo desengraxe, pela lavagem e pela decapagem ácida. Como as peças elas não estão oleosas, eu acho que nem é necessário a gente aplicar esse tipo de conceito em aula, aplicar esse tipo de prática em aula, porque vai nos tomar tempo e é um banho que precisa ser aquecido, o desengraxante, e ele é um alcalino muito forte. Então, para diminuir essa periculosidade do aquecimento, um alcalino forte, então a gente só trabalha com o decapante, que ainda assim é perigoso, libera vapores, tem que ser trabalhado na capela, que nada mais é do que ácido muriático, ou seja, é ácido clorídrico, tá? Que a gente trabalha com decapante. Diluída, a solução chega em torno ali de 15% de ácido clorídrico, 10% de ácido clorídrico ali, você pode trabalhar. Beleza? Então vamos para o pré-tratamento do painel. Bom, voltando aqui, eu queria compartilhar com vocês aqui os nossos painéis que a gente utiliza aqui na ETEC Suzano. Esses painéis aqui, eu zinquei, passivei esses painéis com os alunos do semestre passado aqui na ETEC Suzano. Você vê que aqui o passivador amarelo, o passivador azul, ficaram ótimos. Eles estão aqui praticamente cerca aqui desde o início da pandemia, que elas estão aqui, estão em ótimo estado, que caracteriza, né, um bom depósito e bons eletrólitos também, caracteriza que o banho foi excelente. Aqui é um teste que eu acabei de realizar, eu zinquei uma placa, assim que eu acabei de zincar, ela estava semelhante a essa superfície aqui, não com a mesma coloração. Logo ela adquiriu corrosão, que a gente chama de corrosão branca, aí nesse meio aí de eletrodeposição, acho que vocês conhecem. Então a gente chama isso aqui de corrosão branca, é quando a corrosão atinge o zinco, como expliquei nos slides. Aí obviamente não vai dar corrosão vermelha, porque não tem a presença de ferro, mas aqui simplesmente está um exemplo aqui de corrosão, não sei se está focando aí, se dá para ver, um exemplo aqui de corrosão vermelha, tá? Aqui na qual atinge a superfície do ferro. Então primeiro ele atinge a superfície do zinco, depois ele atinge a superfície ferrosa, o que caracteriza a corrosão vermelha. Okay? Então vamos ao pré-tratamento. Importante a gente estar trabalhando na capela, tá? Quando ligar a capela vai ser um pouco dificultoso de escutar a minha voz, então eu vou tentar fazer só o procedimento e falar o mínimo possível. Vou falar antes aqui. Primeiro a gente vai tratar a peça com o ácido muriático, ácido clorídrico, tá? Aqui está indicando 36 a 35%, mas não está. Eu analisei, está cerca de 15%, ok? E água destilada aqui na capela. Por quê? A gente vai utilizar uma pinça, a gente vai imergir
o painel na solução ácida. Depois, logo em seguida, a gente vai lavar em água destilada. E depois a gente lava em água corrente e faz uma limpeza mecânica. A gente vai limpar a peça mecanicamente com, grosso modo dizendo, uma esponjinha de aço mesmo. Uma esponja que a gente tem em casa, um acessório de fácil acesso para trabalhar com os alunos. Então, ácido muriático, água destilada e depois a gente vai fazer o tratamento mecânico na peça. Vou adicionar aqui o ácido muriático, ligar a capela, acho que vai ficar meio ruim de me ouvir. Então, adicionar aqui. Você vai ver que a decapagem ocorre. O correto é deixar a peça em decapagem cerca de 10 minutos, para você tirar todas as sujidades da superfície da peça, tirar todas as impurezas e deixar só o metal base. Você vai deixar só o substrato. Então, na prática, na aula prática, eu costumo aplicar isso com os meus alunos, 5 a 10 minutos na decapagem, certo? Assim você retira todas as sujidades da superfície da peça. Bom, após passar de 5 a 10 minutos da decapagem, você vai tirar a peça do substrato aqui do banho ácido, mergulha aqui em água destilada para retirar o excesso. Vou desligar a capela aqui para acabar esse barulho. Então vamos para a pia. Aqui você dá um banho de água corrente e aqui você vai fazer o tratamento aqui, a limpeza mecânica da peça. Também faz parte de proteção contra corrosão, faz parte do tratamento de superfície da peça, a limpeza de sujidades. Então aqui você vai retirar todo o excesso. Lembrando que na indústria você não vai ter esse procedimento. Obviamente você vai ter peças grandes, você não vai ter colaboradores lixando as peças. Então aqui é mais um procedimento que é feito em laboratório, em análise de célula de Hooker. Eu já vou entrar em mais detalhes. Então aqui você faz o tratamento mecânico aqui, lixamento da peça. Eu estou utilizando a parte abrasiva de uma esponja comum, tá? Uma esponja comum que você encontra no supermercado. O ideal é fazer com palha de aço, tá? Vou fazer dos dois lados para a gente ter uma visão melhor na hora de banhar a peça. Terminou. Lembrando que o pré-tratamento ele é imprescindível. Quanto mais limpa a superfície da peça estiver, melhor vai ser o banho, melhor vai ser a aplicação do metal, melhor vai ser a eletrodeposição, certo? Então a gente não vai ter vales ali no depósito, a gente não vai ter picos ali no depósito que podem causar um depósito desigual. Aqui, limpei o máximo que eu consegui aqui com essa buchinha, com a palha de aço ela fica melhor. Não precisa secar e vamos banhar a peça. Bom, após limpa aqui a peça, vamos para as linkagens. Aqui eu tenho um eletrólito de zinco. Esse eletrólito de zinco que eu tenho é um eletrólito de zinco alcalino com cianetos, tá? Como vocês podem ver, eu estou utilizando a máscara, o que é comum nessa época agora que a gente está passando, né? Então vai ser mais fácil de, quando voltar, a exigir que os alunos utilizem a máscara. Mas o mais comum, o que vocês podem fazer no laboratório é trabalhar com um banho de zinco alcalino sem cianetos. Dá para fazer com reagentes que tem no laboratório, dependendo da ETEC, né? Dá para fazer. E é fácil de trabalhar e tem os mesmos resultados.
aqui. Infelizmente, nós não temos aqui uma célula de Hu, tá? Já vou entrar em detalhes sobre a célula de Hu. E eu utilizo aqui o que nós chamamos aqui de cuba eletrolítica. Nada mais é do que um recipiente de vidro aqui que vai nos auxiliar na eletrodeposição. Isso aqui, pessoal, é um carregador, não sei se é de celular, mas sempre antes de começar as práticas dessa disciplina, que eu aplicava proteção contra... Então eu solicitava para os alunos trazerem carregadores de celular, que eles não utilizavam, obviamente, para a gente poder confeccionar aqui, simular aqui um retificador. A gente sabe que na indústria de galvanoplastia, a gente sabe que na indústria de eletrodeposição, para fazer esses testes nos eletrólitos, é utilizado retificadores, né? A qual você controla a amperagem, você controla os volts que passam pelo retificador, então fica mais fácil de trabalhar. Como é difícil a gente encontrar retificadores, né? Então a gente utiliza os carregadores. Nos carregadores vai estar informado aqui a quantidade de corrente que vai passar, que nesse caso aqui é um carregador de 1 ampere, ok? Então peço para os alunos trazerem, eles compram os jacarezinhos, não é difícil de achar, né? Então a gente começa a trabalhar. Antes de iniciar, eu queria comentar com vocês a finalidade, né? Por que a gente faz esse tipo de procedimento em célula de Hu? Professor, é só para depositar a peça, ver como é que ficou, como ela ficou bonitinha, se ela ficou feia, se depositou bem ou se depositou mal. Justamente se depositou bem ou se depositou mal. E a gente analisa também o tempo em que essa peça vai sofrer corrosão, que é o que a gente chama de ensaios de corrosão, que mais para frente eu vou entrar em um pouco mais de detalhes. Então, eu explico para eles, nessa aula prática, a finalidade desse teste de célula de Hu, que nada mais é do que você avaliar a eficiência de quem? Do seu eletrólito, tá? Do seu banho. Como o seu banho está depositando, a eficiência de depósito desse banho, eficiência de passagem de corrente, como ele está, a uniformidade do depósito, como é que ela está, tá? Então tudo isso é analisado em célula de Hu. É uma análise, nada mais é do que uma análise qualitativa. Depois dessa análise qualitativa é que a gente pode passar para uma análise quantitativa, mas em si essa é uma análise qualitativa. Bom, então montamos o esquema aqui. Aqui a gente temos o ânodo de zinco, tá? Tem que ser cerca de 99,8% de pureza do zinco. Então sempre aqui, ó, o polo positivo vai ser o nosso ânodo, nossa peça, nosso ânodo de zinco, e o negativo vai na peça. Por todo o esquema dos íons, né, que eu já expliquei para vocês, né, já foi comentado nos slides, né? Então a gente adiciona aqui a cuba. A gente vai adicionar aqui a cuba eletrolítica, o nosso eletrólito, tá? Sempre bom lembrar para os alunos que temos aqui uma célula eletrolítica e não uma pilha. Por conta disso, as cargas têm que ser induzidas, ok? Então a gente vai ligar aqui na energia e vai começar a ocorrer o depósito. Certo, já começou a ocorrer o depósito. Deixa eu tentar aproximar mais um pouco. Já começou a ocorrer o depósito. Muito cuidado, tá, com esses eletrólitos. Esse em particular é bem alcalino, tá? Então ele começou o depósito, certo? Aqui a gente já dá para ver que a peça começou a zincar, e aí é que eu falo para vocês aqui do contraste. A diferença entre a coloração aqui do depósito de zinco e do substrato de latão. Então, o depósito aqui, no caso que eu vou deixar, são cerca aqui de 10 minutos depositando. Então são 10 minutos de deposição. Depois dos 10 minutos, os alunos eles vão fazer o que? A gente vai retirar
essa peça daqui, fazer a lavagem em água corrente, depois lavar com água destilada e fazer a secagem da peça. A gente pode secar ela em estufa ou pode secar ela com o papel mesmo, tá? Então são 10 minutos, mas lembrando que nem sempre vão ser 10 minutos de deposição. A gente já vai ver o porquê ali na louça. Bom, na prática eu peço para que haja um depósito com carga igual a 600 coulombs. Então a gente vai ter 600 coulombs de carga passando pelo nosso sistema. Se a gente utilizar um carregador de 1 ampere, a gente tem aqui que é igual a I vezes T, né? A carga vai ser igual a amperagem da corrente vezes o tempo, né? Então simples assim. 600 coulombs aqui vão ser igual a 1 ampere vezes o tempo. Qual é o tempo que a gente vai gastar? São 10 minutos de deposição para depositar 600 coulombs. Caso o aluno traga um carregador de 0,4 amperes, por exemplo, caso ele traga um carregador de 2 amperes, de 1,5 amperes, esse cálculo tem que ser alterado, tá? Para ele ter o tempo necessário para se depositar uma carga de 600 coulombs, certo? Então, aqui no simples cálculo, é só isolar o tempo e a gente vai ter 1500 segundos, que nada mais são do que 25 minutos com um carregador de 0,4 ampere para a gente atingir a mesma quantidade de carga, ok? Agora eu vou exemplificar um pouco mais a célula de Hooke. A funcionalidade da célula de Hooke, como é que ela trabalha? Bom, a gente sabe, nós vimos aí no slide, tem até na apostila, né? A célula de Hooke, como é que ela é? A gente sabe que o ânodo vai ser a aplicação da carga positiva e o cátodo a gente vai ter a aplicação da carga negativa. Aqui nós temos o eletrólito, tá? No caso que a gente está utilizando o eletrólito de zinco, e aqui é que vai ocorrer a nossa eletrodeposição. Aqui é a nossa célula eletrolítica. Isso é utilizado em análises de todos os métodos de galvanoplastia, tá? Todos os métodos de galvanoplastia isso é utilizado, inclusive no do zinco, tá? A gente usa esse método de célula de Hooke para fazer a análise dos parâmetros, das condições desses eletrônicos. Então, nesse caso, esse espaço que temos aqui, isso aqui eu exemplifico uma célula de 267 ml. Esse volume não está aqui à toa. A célula de Hooke não tem esse volume à toa. Ela tem as dimensões corretas para a gente poder avaliar o quê? A densidade da corrente que vai ser depositada na peça. Ou seja, aqui nessa região mais próxima do ânodo, aqui lembrando que o cátodo é a nossa peça, é o nosso substrato, no caso o painel de latão. Aqui nessa região aqui, mais próxima do ânodo, temos a região ali de alta densidade de corrente, certo? Porque a corrente ela flui mais fácil para essa região. E aqui nós temos a região de baixa densidade de corrente. Vocês concordam comigo que o depósito vai ocorrer mais fácil na região de alta densidade de corrente? A carga passa por lá de maneira mais fácil. O fluxo de elétrons e o fluxo de íons acontece de maneira mais facilitada do que na região aqui de baixa densidade de corrente. Então isso serve para analisar a eficiência do seu eletrônico. Se ele tem uma camada mais espessa aqui nessa região e muito menos espessa na região de baixa densidade de corrente, acontece uma coisa ruim, vamos dizer assim, para o banho, certo? Por quê? Em termos de corrosão, essa parte que depositou, do depósito mais espesso, vai corroer de maneira mais dificultosa se comparado à região de baixa densidade de corrente. Isso pode acarretar até uma corrosão de que esse lado, se formos evolucionado, puxa carga desse lado aqui. E esse lado acaba agindo como um ânodo e esse lado acaba sendo um cátodo dentro de uma situação de corrosão. Tá? E isso não é legal, porque o depósito ele tem que ocorrer uniformemente sobre toda a extensão do painel.
Isso é uma forma da gente avaliar. Outra forma da gente avaliar nada mais é do que uma forma visual. Avaliar o brilho do banho, certo? Se o depósito está fosco, se a superfície está lisa do metal, certo? Do nosso substrato. É um outro tipo de análise. Outra a gente analisa aditivos e etc. Mas tudo isso com base em análises qualitativas. Isso é um método de análise qualitativa, não quantitativa, certo? Tranquilo? Passado o tempo da eletrodeposição necessário, a gente retira a peça. Retirando a peça, a gente lava em água corrente, tá? Aqui eu vou utilizar uma piceta com água destilada. E a gente observa aqui o depósito. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas ainda ficou alguns resquícios aqui de impurezas do pré-tratamento. Então, essas manchas mais escuras aqui, elas provêm do pré-tratamento, tá? Então, essas manchas aqui, elas vão sair com um pré-tratamento mais eficiente, ok? É claro que nas situações que nós nos encontramos aqui, né, vai ser muito difícil a gente encontrar aqui um depósito de excelência, até porque a gente precisa de um retificador, etc. Condições melhores para o pré-tratamento, certo? E etc. Beleza? Aqui está o outro lado da peça. Aqui, como a gente pode ver, ó, ficou muito escuro. O porquê? Aqui, no caso de uma célula de Hull, seria a parte de baixa densidade de corrente. Então aqui o depósito ele não pega de maneira satisfatória, tanto que aqui, ó, não depositou. Vamos esperar focar aqui. Não depositou, ou seja, aqui no meio seria a região de baixa densidade de corrente. E aqui, mas ficou escuro, professor. Então quer dizer que não depositou mais zinco? Não, isso não quer dizer que depositou mais metal. Isso quer dizer que o metal que foi depositado aqui, ele depositou de maneira desigual, que dá esse aspecto fosco à peça. Não é mais ou menos, é que ele depositou de uma maneira que não é uniforme, certo? Não depositou de uma maneira uniforme porque não passa a quantidade de corrente satisfatória nessa região. Aqui passa uma quantidade de corrente satisfatória. O eletrólito conseguiu agir de maneira satisfatória, então por isso que a gente tem um depósito legal. O que eu gosto de falar com os meus alunos é o seguinte: com o tempo aqui, dá uns 15 minutos, não sei se vai dar para fazer isso na prática, essa peça ela vai começar a apresentar corrosão branca. Então já é um exemplo legal, como eu apresentei para vocês ali na capela, é um exemplo legal que a gente pode dar de corrosão. Outra coisa, se você acabar secando a peça, ela acaba atingindo esse ponto de corrosão branca em uma velocidade menor. Então cabe ali um macete, ali você deixa ali a sua peça ali numa capela contendo ácido e tal, que ele vai corroer de uma maneira mais rápida. Então, para você mostrar como o ambiente corrosivo propicia uma aceleração no processo de corrosão da peça. Então, se você secar a peça, deixar ela em um ambiente que não é úmido, que não tem muito contato com o ar do laboratório, que é um ambiente altamente corrosivo, distante de vapores ácidos da capela, então você vai ter um processo de corrosão mais lento. Então é legal explicar, detalhar isso para os alunos. Eu particularmente faço isso nas aulas. Após a zincagem, já vamos para a etapa de passivação. Então eu vou passivar esse painel, vocês notam que já está atingindo a corrosão branca, porque eu não sequei, aqui a atmosfera é altamente corrosiva, então vamos lá. Para isso a gente tem que passivar o zinco, como já vimos lá na explicação sobre a passivação, não vou entrar em muitos detalhes, mais detalhes aqui na prática. Aqui eu tenho um passivador, que a gente chama passivador preto hexavalente, que nada mais é do que ácido crômico, como tem aqui uma pequena quantidade de prata, que em contraste com o cromo ali, o cromo mais junto à prata, vai formar um complexo passivante aqui no zinco, de zinco, prata e o próprio cromo, que vai formar uma película preta na superfície da peça.
Então a gente imerge e vai agitando. O ideal é você pedir para o aluno imergir com a pinça e agitar lentamente. Isso demora cerca aqui de 2 minutinhos, 1 minuto. Vocês vão ver que a peça já está adquirindo a coloração escura. Esse tipo de passivador, você pode ir colocando ele e retirando. Os demais passivadores, eu não recomendo fazer esse tipo de processo, tá? Somente esse, por conta do depósito da prata, o cromo ele vai sendo passivado, diferente dos outros tipos de cromatizantes, de passivadores, em que você passiva a superfície do zinco, ele adere o cromo e pronto, você tem que fazer tudo numa tacada só. Esse aqui você pode ir fazendo, retirando e observando. Já deu um depósito satisfatório. Então a passivação ocorreu aqui de maneira satisfatória. Lavar com água destilada. O ideal é você fazer a secagem desse material, como vocês notem aqui na região de baixa densidade de corrente, como não pegou legal a passivação, ou seja, por uma presença aqui de pouco zinco, tá? Aqui como tem mais zinco na região de alta densidade, certo? Então aqui, ó, um depósito quase que perfeito, uma passivação quase que perfeita. Dá uma secadinha. Então tá aí a nossa passivação, certo?